Sejam bem-vindos ao canal Artesanato de Crochê. Hoje eu trago a aula dessa bandeja, que ficou medindo 24 centímetros de diâmetro por 6 centímetros de altura, tá bom? O peso dela está com 383 gramas, né? Mas varia muito do fio que você vai utilizar, tá bom? A base dessa bandeja, tem a aula da base aqui no canal já. Eu vou deixar o link para vocês. Espero que vocês gostem e boa aula! Para fazermos nossa peça, vamos utilizar esse fio na cor vinho, esse na cor verde, ambos são fios de malha residuais, tá bom? Cola de silicone líquida, agulha de tapeceiro, uma agulha de crochê mais fina para acabamento, agulha número 8 e tesoura. Bom, então no acabamento que eu fiz aqui, ó, com pontos baixíssimos, sobrou um pouco de fio. Então, eu vou usar esse fio aqui para nós subirmos a parede do cesto, tá bom? Então, ó, quando nós fazemos o acabamento, né, do último ponto, esse fio ele vem aqui para baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui do lado, tá? Então, eu vou inserir a agulha aqui. E aí, eu vou buscar o fio. Trago ele pra frente. Feito isso, eu venho nesse ponto aqui, ao lado, né? Da onde nós saímos com o fio, tá? Então, ó, eu vou inserir a agulha aqui, ó. Vou inserir a agulha aqui. Pega essas duas alcinhas. Busco o fio. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, tá? Ao lado. Faço também mais um ponto baixo. Venho no ponto ao lado. E faço mais um ponto baixo. Antes de dar continuidade, o fio tá bem pequeno aqui já, né? Bom, então eu peguei o fio do rolo, tá? E esse aqui, o da peça. E coloco direito com direito, ó. Já tenho aqui a agulha, tá? Com a linha da cor do fio. Então, eu vou costurar aqui, ó. Uma costura simples, tá bom? E é rápido aqui. Eu acho mais seguro dessa forma, né? Porque às vezes a gente cola. Não sei se nesse caso aqui, né? Dá certo. Então, eu prefiro sempre costurar. É uma costura simples e rápida de fazer. Faço por toda essa extensão aqui, desse fio. Bom, então aqui no finalzinho, pra ficar bem reforçado, né? Então, aí eu passo a agulha aqui, ó, por esse elo, umas 3 vezes. Prontinho. Aí, quando a gente vira olha só. A costura vai ficar assim, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Nós vamos fazer pontos baixos, tá bom? Por toda a nossa carreira, tá?
Então, ó, a parte que nós costuramos passa por aqui, ela não vai nem aparecer depois, porque a gente acaba fazendo o outro ponto por cima, né? Ó. Então, por toda a carreira, tá? Nós vamos fazer assim, pontos baixos. Vai arrumando assim, ó, dando uma arrumada pra não ficar torto, tá bom? Então, vou fazer os meus pontos baixos aqui. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, então, faltam 2 pontos pra eu terminar aqui. Então, um ponto baixo e mais um ponto baixo. O nosso cesto será feito com pontos baixos centrados, tá bom? Então, aqui, ó, chegamos ao final aqui dessa primeira carreira, né? Ó, então, aqui nós temos o primeiro ponto, né? Que nós começamos a trabalhar aqui essa carreira. Então, como é ponto baixo centrado, eu tenho que passar a agulha no meio do Vzinho. Tá vendo que o ponto se forma um V, né? Fica no formato de um Vzinho aqui. Então, nós passamos a agulha no meio, tá? Saímos aqui, ó. Então, fica uma alcinha desse lado da agulha e uma alça deste lado, tá? E em cima fica um pontinho também, ó, em cima da agulha, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar a agulha de trás pra frente, aqui, ó, nessa laçadinha de cima, tá? Busco essa alça aqui, que é do ponto que nós terminamos de fazer, passo lá pra trás. Ó. Então, nós vamos fazer o que eu expliquei. Passamos a agulha no meio do Vzinho, ó. Dou uma ajustada e tiro ela. Para não perder esse primeiro ponto aqui, eu vou colocar essa agulha, tá? Mas depois que a gente pega a prática, nem precisa. Só para explicar melhor para vocês. Então, eu busco o fio, eu vou voltar com esse fio no mesmo ponto que nós saímos com a agulha lá. Ó. No mesmo ponto, nós voltamos, inserimos aqui, tá? Agora, eu pego ele novamente e pego aquela alcinha. Dou uma ajustada, busco o fio, então tem o primeiro ponto baixo centrado. O próximo ponto, a mesma coisa, tá? Insiro a agulha no meio do ponto, ó. Busco o fio. Insiro a agulha no meio do ponto. Busco o fio. Então, ponto baixo centrado é isso, tá? O ponto centrado, gente, ele deixa a peça mais firme. Eu gosto de fazer os cestos, bandejas, né? Sempre com ponto baixo centrado, tá? Ó, esse aqui, façam com calma. Ó, esse aqui foi o ponto que a gente costurou, né? Depois a gente arruma melhor ele, tá? Na hora de fazer o acabamento da peça. Então, vamos dar continuidade, tá? Sempre assim, fazendo ponto baixo centrados, tá bom?
arrumo a peça para não ficar torta. Vou fazer mais alguns pontos aqui com vocês, depois eu vou dar continuidade. Quando estiver chegando no final da carreira, eu volto com vocês. Insiro a agulha, busco o fio, ponto baixo. Insiro a agulha, busco o fio, ponto baixo. Então, será assim, tá bom? Por toda a carreira. Vou fazer os meus pontos baixos centrados. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. Bom, então chegando aqui no final da nossa segunda carreira, né? Faltam 2 pontos aqui para terminar. Bom, eu vou trocar a cor do fio agora, tá? Se você quiser dar continuidade com o fio de uma cor só, então não corte o fio, tá? Eu vou cortar o fio, não precisa ser um corte de fio muito grande, gente. Não ao desperdício, né? Marquem esse primeiro ponto aqui, que nós vamos iniciar a terceira carreira nele, tá bom? Então, aí eu cortei, né, o fio. Passo ele lá pra trás. Vou fazer novamente. Ó. Passo ele lá pra trás. Dou uma ajeitada aqui. E venho passando ele, ó. Esse aqui foi o nosso último ponto, né? Então, eu passo ele por aqui, ó. E aí, eu vou conduzindo ele nas alcinhas de trás aqui. Pego e venho trazendo ele, tá bom? Ó. Prontinho. Dá uma arrumadinha. Então, pego o fio verde, né? Passo ele aqui por cima da agulha e vou torcer o fio. Agora, nós vamos inserir a agulha naquele ponto que nós deixamos marcado, tá? Saio aqui, vai continuar sendo ponto baixo centrado, tá bom? Ó. Tiro a agulha aqui, ó, com cuidado, tá bom? Então, aí eu pego, ó, aqui na frente e pego a laçada de trás. E faço o primeiro ponto baixo. Aqui nós já podemos tirar esse fio. E vamos dar continuidade, tá? Fazendo ponto baixo centrado. Vamos trazendo esse fio aqui também, tá bom? Vou deixar aqui aquela ponta do fio, porque depois a gente faz o acabamento, tá bom? Então, continuamos fazendo ponto baixo centrado por toda a carreira, tá bom? Vou fazer meus pontos aqui. Chegando aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, tá? Então, continuo aqui com os pontos baixos, né? Pontos baixos centrado. Soltar aqui um pouquinho de fio.
E vai arrumando aqui, né, as carreiras pra ficar bem retinha, bem feitinha, tá? Ó. Então, passo a agulha de trás pra frente, fica lá pra trás, passo a agulha no meio do ponto, tá bom? Dou uma ajustada aqui no ponto, né? Ó. E volto dou a laçada no fio e volto no mesmo ponto, ó. Pelo mesmo ponto, tá? Pego agora essa alcinha que ficou esperando e faço o primeiro ponto baixo centrado. Próximo. Ponto baixo centrado. E assim a gente inicia a nossa quarta carreira. Então, vamos fazer mais essa carreira, tá bom? E aí, em seguida, vamos fazer o acabamento. Vamos terminar, então, essa carreira. Aqui. Bom, antes de fazer o acabamento, então, puxa um pouquinho esse fio, tá? Aqui, eu vou dar 4 voltas e meia, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 voltas. E meia. E aí, deixa um pouquinho mais de fio, uns 20 centímetros, tá bom? De fio pra gente fazer os pontos baixíssimos agora, tá? Vou cortar aqui, ó. Tirar agora esse fio aqui. Pronto. Agora, nós vamos puxar aqui, ó. Fio todo pra cá. Nós vamos passar agora com uma agulha mais fininha, tá bom? Todo o fio pro lado de lá, ó, tá bom? Vou passar o meu. Passei todo o fio lá pra trás, tá bom? Agora, nós vamos pegar a pontinha do fio, ó. Aquele último ponto que nós fizemos, então, eu passo a agulha por esse nozinho que eu chamo de nozinho, né? Aqui, ó. Passo por ele e saio aqui em cima, ó. Agora, eu vou passar o fio por ele, tá, ó? Todo o fio, tá bom? Vou passar o meu aqui. Bom, então, passamos todo e vocês veem, ó, que a gente consegue fazer um ponto, né, ó. Prontinho. E agora, nós vamos fazer os pontos baixos, os pontos baixíssimos, aliás, tá? Pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó. O fio sai por aqui, então, eu venho aqui do ladinho, tá? Nesse pontinho do lado, ó. E darei início aos pontos baixíssimos aqui. Então, ó. Busco o fio, passo pela alcinha, ó. De virar assim. E vamos fazendo nossos pontos baixíssimos, tá bom? Ó. Não apertem muito. Ó. Então, vou fazer meus pontos baixíssimos aqui. Chegando aqui no final, eu volto, tá bom? Chegando aqui no final, tá? Então, falta alguns pontinhos aqui para nós terminarmos o ponto baixíssimo. Prontinho. Cheguei aqui no final, ó. Puxei todo o fio. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte agora. Passamos a agulha, tá, ó? Por essas duas alcinhas da frente, ó. São essas duas alcinhas aqui, tá bom?
Então, nós passamos a agulha de cima para baixo. Vamos levar o fio, ó. E agora, no último ponto, ó, passo aqui e passo nesse ponto da frente, ó. Levo o fio lá para trás, tá bom? Bom, estamos chegando no final. Bom, agora, para esconder esse fio, passo aqui ele pela agulha de tapeceiro, tá bom? E eu venho aqui, ó, nas alcinhas de trás dos fios, tá? Ó. E vou passando ele para poder esconder. Não precisa passar todo o fio, né? Passo um pouco, ó, aqui e aqui. Ó. Então, antes da gente colar, né, cuida para ver se não ficou muito puxado aqui, né? Dá uma arrumadinha. Ó. Agora com a cola de silicone, eu vou, ó, dou um pingo de cola aqui, ó. Seguro por uns 30 segundos, tá? Antes de cortar. Prontinho, aqui eu já vou cortar. E aí, eu vou dar acabamento na peça inteira, né? Todos os fiozinhos que estão sobrando, então eu já dou um pingo de cola. Ó, dou um pingo de cola aqui. Aperto um pouquinho. Nesse também, ó. Cuidem para não colocar muita cola, né? Para não acabar manchando também a peça, né? Tenho todo um cuidado assim, para a peça ficar bem bonita, com um acabamento bem legal. Bom, vou deixar esses aqui por enquanto. Vira aqui a peça, ó, o fundo da nossa bandeja. Pego aqui a agulha de tapeceiro. Passo o fio também por ela. Agora eu venho aqui e passo por alguns pontinhos só, tá? Esses aqui estão teimosos, hein, gente? Aqui, aqui, ó. Aqui. Mais um. E por esses aqui. Passar mais por esses dois aqui, tá ok, ó. Prontinho. Agora eu venho aqui e passo a cola também. Esperar essa aqui secar um pouquinho. Bom, não se preocupe que a gente vai manuseando, né, e acaba amassando um pouquinho, mas não tem problema. Depois a gente vai modelando a peça, né. Ó. Esse é um fio que está mais maleável, né, ele tem um pouco, ó, de elasticidade, mas geralmente os fios que são um pouco mais secos, a peça fica bem mais firme ainda, tá bom? Venho aqui, que eu já corto também. Aí. Então, gente, a nossa bandeja ficou pronta, tá bom? Depois eu vou fazer um outro vídeo para colocarmos uma alça aqui, que eu acho que fica legal também, né? Ter essa opção com alça e sem alça também, tá bom? Quero que vocês falem se gostaram.
se vocês fariam somente de uma cor ou se vocês gostaram com as duas cores, tá bom? E então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e até a próxima!